Uma boa noite a todos. Uma boa noite aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pela live no Facebook da Associação Espírita Caridade também. E vamos falar na noite de hoje sobre um tema muito importante, não menos importante que os outros temas a qual são abordados dentro da casa espírita. O tema a qual nós vamos falar é sobre casamento e divórcio, à luz da doutrina espírita. Mas é claro que para nós falarmos sobre este tema, temos que falar do lado material e depois explicar o que a doutrina espírita pensa sobre a questão do casamento e do divórcio. Todos os dias, pessoas casam e todos os dias também tem pessoas que estão em busca do divórcio. Por quê? Por que nos casamos? Por afinidade? Por gostar? Por paixão? Por que nos divorciamos? Por brigas? Por ciúmes? Irresponsabilidades? Algumas questões que por vezes nós, ao longo desta encarnação, vamos questionando. Não conseguimos dar certo com o companheiro, com a companheira. Estamos no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo casamento e nada dá certo. Será que é comigo? Será que é com a minha companheira? É com o meu companheiro? O que eu posso fazer para poder melhorar meu casamento, se é que está bom? Como posso fazer para evitar o divórcio? Muitas perguntas vão surgindo e esse é o lado maravilhoso que nós sempre falamos da doutrina espírita. Porque quando nós chegamos na casa espírita, as perguntas vão surgindo, questionamentos, pois quando nós não temos uma certa base, nós temos uma certa opinião, porque não conhecemos o outro lado. E a doutrina espírita, através das obras de Allan Kardec, nos faz refletir e nos faz opinar de uma maneira totalmente diferente. Ao invés de brigarmos, discutirmos, vamos refletir e vamos conversar, trocarmos a ideia com o companheiro ou com a companheira, ou uma situação a qual está ocorrendo e nós não sabemos como lidar com essa situação. Uma leitura de harmonização, como a nossa mana Daniela fez no início, uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos refletindo e vamos mudando a nossa opinião. Nós estamos aqui para aprender todos os dias. Kardec, ao indagar aos benfeitores, e lá na questão 695, nós vamos pedir a permissão aos irmãos para podermos ver qual foi a pergunta que Kardec fez aos benfeitores e qual foi a resposta que ele obteve. Lá nós temos casamento e celibato. E a pergunta que Allan Kardec faz é a seguinte: o casamento, quer dizer, a união permanente de dois seres, é contrário à lei natural? Qual foi a resposta que os benfeitores trouxeram? É um progresso na marcha da humanidade. Então, o casamento é um progresso. É a marcha para a nossa humanidade. Mas por que eu não consigo me adaptar com meu companheiro e com a minha companheira? Por que é tão difícil lidar com essa situação? Lidar com meu companheiro que não me entende, que não me ouve, não presta atenção. Me recuso a acreditar que possa ter sido pela afinidade. Será que não foi pelo algo material? Pelo rosto bonito? Pela boca? Pelo corpo? Que me chamou a atenção? O prazer? Ou foi algo interno que me tocou? Voltamos a repetir que nós estamos sempre questionando sobre essas questões. Perguntas vão surgindo. E aqui nós temos algumas questões a qual nós vamos trazer no decorrer desta noite, do casamento e do divórcio, que por vezes nós nem imaginamos que pudessem se colocar dessa maneira o casamento e o divórcio. O casamento representa um alto estágio de evolução do ser, quando se reveste de respeito e consideração pelo cônjuge, firmando-se na fidelidade. Um ponto muito importante: ser companheiro e ser fiel ao companheiro. Ser fiel
conversar, falar a verdade, ser real com o companheiro e com a companheira, por vezes é difícil. E sabemos que quando se tem o ato da mentira, adiante nós vamos tropeçar e a mentira vai vir à tona. Quem vai se machucar? Sou eu, que acabei mentindo, ou meu companheiro? Os dois. Mas quem sofrerá mais é o companheiro, por ter a confiança neste companheiro. Então, sermos fiel ao nosso companheiro, à nossa companheira. É lógico, se nós não queremos dar continuidade no nosso relacionamento, vamos conversar para optarmos para cada um viver da sua maneira. O nosso irmão de um lado, a nossa irmã de outro. Então, o casamento, ele nos traz algumas funções. Como assim algumas funções? Nós vamos trazer aqui a formação do lar. Como a formação do lar? Através do casamento haverá a formação do grupo familiar, permitindo que novos espíritos mergulhem nos fluidos do planeta para avançarem em sua feira evolutiva. Então, se o casamento é um progresso, é uma evolução, nós vamos, através do casamento, termos filhos. E os nossos filhos vão trazer para nós netos. E assim nós vamos progredindo, nós vamos evoluindo. Tudo é progresso, tudo é evolução. E vem uma palavra que sempre falamos em exposição, e por vezes nós acabamos nos tornando até chato por falar essa palavra. Compreender, compreensão. Nós não conseguimos compreender muitas coisas ainda. É muito difícil compreender. Pois existem vários tipos de casamentos. E nós vamos estar trazendo para os irmãos alguns tipos de casamento, e por vezes nós podemos nos identificar com algum desses casamentos. Então, o casamento é o progresso, é a evolução para nós todos. Através dos nossos filhos, através dos nossos netos, o progresso vai continuar. A função do casamento. Em verdade, o que mantém o matrimônio não é o prazer sexual. Sempre acostumado, mesmo quando inspirado pelo amor, mas a amizade que responde pelo intercâmbio emocional através do diálogo, do interesse nas realizações do outro, na convivência compensadora, na alegria de sentir-se útil e estimado. Olha que interessante o casamento. Não é somente o prazer sexual, e sim a amizade do companheiro e da companheira. Conversar, trocar ideias, ser estimado, ser útil, ser alegre, ser amigo do companheiro. Acima de tudo, ser um grande amigo. E aí vem a palavrinha a qual nós falamos de não conseguirmos compreender. O meu companheiro é muito chato, a minha companheira não para de falar, eu chego do serviço cansado e fica falando, conversando, eu não aguento mais isso. E vamos indagando, e isso vai desgastando. Vai desgastando o relacionamento, aonde ocorre o divórcio. Mas não poderia conversar com fulano, com a fulano? Ó, fulano, vamos tentar conversar de uma maneira um pouco melhor, que nós possamos nos compreender. Por vezes não existe esse diálogo, não existe nem posso me explicar? Não existe nem o posso me explicar. Primeira coisa a qual se realiza é o divórcio sem muita explicação. Martins Peralva, que foi um escritor espírita, traz em seu livro Estudando a Mediunidade tipos de casamentos. E aqui nós falamos anteriormente que nós poderíamos nos identificar com esses tipos de casamentos. Então, Martins Peralva nos traz os seguintes tipos de casamento. Temos aqui casamento afins, transcendentais, sacrificiais, acidentais e provacionais. Vamos trazer aqui o que diz cada um desses tipos de casamento, segundo Martins Peralva. Os afins é a união de dois espíritos que já se conhecem e possuem laços de amizade. Tem o objetivo de fortalecê-los entre as almas aqui no plano terreno. Então, é a união de dois espíritos que já se conhecem através de laços de amizade.
Esses são os afins. E também, os afins é interessante, que por vezes, o casamento do afim, nós acabamos conhecendo o companheiro e a companheira, vamos nos dando muito bem, tem o mesmo pensamento que o meu, a mesma ideia que a minha, então somos afins. Mas, se nós somos espíritas e vamos puxar para o lado espírita, pois nós estamos dentro de uma casa espírita, vamos falar da doutrina espírita. E se nós somos espíritas e o companheiro e a companheira não é? Como funciona? Bom, se eu sou espírita, eu vou ensinar tudo para minha companheira. Humildade zero. Não podemos forçar a nossa companheira ou o nosso companheiro a exercer a mesma religião ou a mesma doutrina que nós. Deus nos deu o livre arbítrio. Nós podemos fazer o que nós quisermos. Posso participar, não quero participar. Assim como tem companheiros que são trabalhadores da casa espírita, a companheira não é, mais tranquilo, pode ir na casa espírita, não tem problema nenhum. E aí, por vezes, nós acabamos vendo que não somos tão afins assim. Descobrimos que o companheiro briga, descobrimos que o companheiro se irrita, descobrimos que o companheiro não é nada daquilo que nós imaginamos que fosse. Mas o porquê disso? Nós somos espíritos imperfeitos. Sempre falamos que o mal ainda predomina neste plano. Então, se nós somos espíritos imperfeitos, não é só meu companheiro, minha companheira que tem defeito. Eu também tenho. Mas eu ainda sei lidar com essas situações. Consigo esconder algumas coisas, mas que no futuro o meu esconderijo pode ser descoberto pelo companheiro ou pela companheira, porque eu não quero falar a verdade, eu não quero mostrar como eu sou. E ao longo do casamento, vamos descobrindo que não é nada daquilo que nós imaginamos. Mas os afins têm esse laço de amizade muito forte. Então, para o afim, é tudo muito tranquilo, é tudo muito sereno. Está sempre disposto a auxiliar o companheiro, a sair, a poder se divertir, a poder vir até a casa espírita. Esses são os afins. Sempre disposto a auxiliar o seu próximo, o seu companheiro. O transcendentais, olha que interessante, é o mais raro. Mas por que é o mais raro? É a união entre dois espíritos evoluídos que se reencontram para a realização de grandes obras no bem para toda a humanidade. São aquelas pessoas que por vezes exercem um trabalho de caridade para os seus filhos, aqueles que convivem ao seu redor, e para o próximo. Se juntam, se casam, mas em prol do próximo. Têm essa afinidade, convivem junto, mas em prol do próximo, auxiliando aquele que necessita. Felizes, tranquilos para poder ajudar o próximo. Por isso dizer que é um caso raro. Claro que se nós formos nas redes sociais, acompanharmos na televisão, na mídia, existem casais aí que auxiliam muito. A campanha do sopão, a campanha do agasalho, entre outras campanhas que existem. Às vezes perde o companheiro ou perde a companheira, acaba desencarnando, mas continua mantendo o seu trabalho, pois o companheiro fazia esse trabalho juntamente da companheira e do companheiro. Mas este é o casamento transcendentais, que é o mais raro, mas que temos aqui como exemplo que traz para nós o Martins Peralva. O provacionais, o que seria os provacionais? São uniões entre almas mutuamente comprometidas que estão juntas para pacificarem as consciências ante erros graves preparados no passado e simultaneamente desenvolverem os valores da paciência, tolerância, da resignação. Esses são os mais comuns. Por que é o mais comum? Eu tenho que ter paciência com a minha companheira. Eu tenho que ter paciência com o meu companheiro que está sempre brigando. Está sempre discutindo, não me ouve. Quarta-feira, dia do futebol. Tem que dar televisão para ele. Tem que ter paciência. Chegou a hora da novela.
Tem que esperar 1 hora de novela. É complicado. Paciência, resignação com o companheiro e com a companheira. E esse é o mais raro. É o mais comum que se tem, que o Martim Speral traz para nós, que é o provacional. É uma prova que nós estamos passando. É lógico que nós gostaríamos que fosse tudo mais fácil. Não, mas eu não queria um companheiro assim, tio. Um companheiro que pelo menos pudesse me ouvir. Não. Nós estamos passando por essas provas. O plano é de expiações e provas. Nós temos que passar por isso. Esse companheiro chato, ou essa companheira que nos irrita, essa é a nossa prova. É aqui que nós vamos saber lidar. A ter a paciência e a resignação. Deus sempre ampara os seus filhos. Nunca desampara. Está sempre amparando os seus filhos. E nós temos que passar por essa resignação. Sacrificiais são os casamentos onde um dos espíritos é mais evoluído e o outro está estacionado no seu desenvolvimento. Por amor ao espírito mais adiantado, vem para ajudar no resgate daquele que vive de forma estacionária. Esse aqui é uma situação que, por vezes, para alguns que acompanham do lado de fora, acaba chamando o companheiro de chato. Não sai da coleira, é mandado. Por quê? Porque ele é um casamento, como bem diz Martim Speral, ele é um casamento onde dois espíritos, um é mais evoluído e o outro ficou estacionado. Ou seja, um compreende mais, o outro não consegue. Estou tentando levar o fulano para a casa espírita. Faça evangelho no lar com o fulano. Mas ele não ouve, não compreende. Já tentei falar e não adianta. Mas com muita paciência, com muito amor, porque nós amamos aquele companheiro, aquela companheira, nós vamos tolerando. Nós vamos calmamente observando que o companheiro ficou estacionado. Mas é isso que eu quero para mim? Sim, eu amo fulano, eu amo a fulana, eu quero isso para mim, sim. Quero poder auxiliar em uma próxima oportunidade, quando reencarnar, podemos juntos estar no mesmo nível. Volta aquela palavrinha que nós falamos no início. Compreensão. Nós não conseguimos compreender. Nós já brigamos com a companheira, nós já brigamos com o companheiro porque ele acaba não entendendo o que nós estamos fazendo na casa espírita. Mas nós queremos forçar essa ideia no companheiro e na companheira, aonde entra, mais uma vez, a palavra divórcio. Acidentais. Acontece entre dois espíritos sem ligações anteriores, atraídos apenas pela matéria. Não costumam durar, mas podem até dar certo, pois os dois podem desenvolver afinidades com o seu convívio. Esse aqui também é muito interessante, porque são dois espíritos sem ligação, diferente dos outros. Não tem ligação nenhuma. Mas são atraídos pela matéria, pelo corpo físico, bonito, a beleza. E depois descobrimos que não é nada daquilo que nós gostaríamos. Mas só é o corpo. Ou só o prazer sexual. Mas como diz Martim Speral aqui, podem até dar certo, pois os dois podem desenvolver afinidades com seu convívio. Pode até dar certo, com seu convívio e a sua afinidade poder desenvolver. Mas é muito difícil quando se entra na questão da matéria. Porque como nós vivemos em um plano que a matéria predomina muito forte, nós estamos muito apegados à nossa matéria, nós não conseguimos ainda lidar com aquele companheiro ou aquela companheira, simplesmente só pelo prazer, só pelo corpo físico. A matéria ainda predomina muito forte. Martim Speral nos traz então esses tipos de casamentos, e nós podemos adentrar no seu livro Estudando a Mediunidade, onde ele traz, entre outras questões referentes ao casamento, mas nós trouxemos esses tipos de casamento que têm a ver com a nossa temática na noite de hoje. Divaldo Pereira Franco, que é um grande divulgador da doutrina espírita, nos traz o seguinte referente ao casamento e o divórcio, falando sobre a questão da infidelidade, da traição. Ele nos traz o seguinte: são uma forma de promiscuidade e de respeito. É sempre uma ofensa quando se tem a infidelidade ou essa questão de não sabermos lidar com o nosso companheiro e a nossa companheira. Divaldo nos traz. E aqui temos outra questão bem interessante, a qual alguns
Já ouviram? Se não ouviram, vamos estar trazendo aqui para os irmãos ouvirem. Ouviste o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo que olhar para uma mulher cobiçando-a, já no seu coração cometeu adultério com ela. Mateus capítulo 5, versículos de 27 a 28. Então, cobiçando a mulher do próximo. Só de nós olharmos ou até mesmo pensarmos, nós já estamos cometendo esse adultério, já estamos traindo. Sério, Johnny? Sério? Quando nós vamos estudar nas obras de Kardec, as perguntas a qual se tem, nós começamos a estudar, nós começamos a nos apavorar. Mas, Johnny, eu já olhei. Então, já adulterou. Mas só pelo pensamento simples que nós começamos a imaginar, nós começamos a pensar, se fosse a fulana, se fosse comigo fulano, e nós começamos a ter os desejos. Já estamos traindo mentalmente o companheiro e a companheira. Johnny, é errado. De acordo conforme nós vamos estudando e nós vamos aprendendo, e agora nós estamos ouvindo, se é pela primeira vez, nós não podemos nos preocupar agora. Meu Deus, eu estou traindo minha companheira. Na novela, aquele moço bonito ou aquela moça bonita. Não tem problema nenhum. Mas sabemos que é uma forma de adulterar o nosso pensamento, a nossa vibração, conforme nós estamos olhando um filme ou a própria novela. Como está a vibração quando nós olhamos aquele personagem? Como fixamos o nosso olhar? Como está a nossa vibração? O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Então falamos sobre o livre-arbítrio, que Deus nos deu o livre-arbítrio e nós por vezes não sabemos aproveitar. Não sabemos aproveitar por quê? Porque quando nós conseguimos o casamento com o companheiro e com a companheira, qual é o primeiro pensamento que se tem do lado materialista? Arranjei uma cozinheira. Arranjei um dono de casa que vai lavar a roupa. E assim vamos criando esses pensamentos. Não. Se a fulana trabalha, eu aqui não vou fazer nada. Ela pode chegar em casa e fazer as tarefas de casa e eu fico em casa. Eu sou homem. A companheira, não, fulano vai fazer tudo em casa. Eu estou trabalhando, negativo. Bem capaz. Sujar minhas unhas, toda maquiada, negativo. Então são os pensamentos, a maneira a qual se comporta ainda a nossa sociedade, e nós, se não tínhamos esse pensamento, ou temos esse pensamento, nós podemos mudar esse pensamento. Como bem foi dito aqui, nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós podemos fazer o que nós quisermos. Só que, na questão do livre-arbítrio, nem tudo nos convém a realizar. Nós podemos sair daqui, discutir, brigar com qualquer um na rua. Mas isso não convém para nós. Por que eu vou discutir com alguém lá fora? Por que eu vou brigar a troco do quê? O que eu vou ganhar? Então, a questão do livre-arbítrio, a qual Deus nos dá essa grande oportunidade, nós podemos fazer o que nós quisermos. Só que nem tudo nos convém. O compromisso conjugal, esse compromisso do casamento. Qual a função essencial do lar e da família? Qual é a função essencial do lar e da família? Do companheiro, dos filhos, aqueles que vivem dentro do lar. Resposta. Nele encontramos os estímulos ao trabalho, as alegrias que nos alentam e as dores que nos corrigem. É nesse meio familiar, com os nossos filhos, aqueles que nos rodeiam, que nós vamos poder trabalhar essas questões a qual falamos. Do estímulo ao trabalho, das alegrias dentro do nosso lar e das dores que vêm. Como dores que vêm? Situações que ocorrem no nosso dia a dia. Nós sabemos que no plano a qual vivemos, o plano ainda da matéria, situações que ocorrem no nosso dia a dia nós não conseguimos lidar. Levantar cedo para ir trabalhar, ter que aturar aquele meu colega que por vezes é chato, ou meu patrão que vive discutindo. Aí eu chego em casa, a minha companheira quer falar comigo, eu não quero ouvir porque eu estou muito cansado, porque o meu dia foi muito estressante. Eu estou com dor, porque o serviço foi pesado.
Como é o nosso dia a dia? As turbulências, como nós reagimos às turbulências do nosso dia a dia? Nós temos o tempo de poder realizar uma leitura de harmonização, nós temos um tempo de poder fazer uma prece, e se nós estamos realizando essa leitura de harmonização, se nós estamos fazendo a nossa prece, como nós estamos fazendo? Faço por fazer para não poder esquecer? Ou faço com muito amor, com muito carinho, agradecendo a Deus pela oportunidade de poder estar fazendo essa prece? E aqui sempre falamos do agradecimento, que quando nós iniciamos os nossos trabalhos dentro da Casa Espírita, o agradecimento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais. Ah, mas isso aí é todo dia, Johnny. Quando tem trabalho na Casa Espírita, tem que agradecer, sim. Tá, então tem uma abertura, tem que agradecer. Tem que agradecer no encerramento, tem que sempre ter agradecimento, sim. Temos que agradecer a Deus pela oportunidade de podermos reencarnar. Agradecer a Jesus, que é o nosso guia e modelo, e deixou diversos exemplos para nós, e por vezes nós não conseguimos aplicar um. Aos amigos espirituais que estão sempre no nosso auxílio, sempre nos levando para o bem. E nós não conseguimos compreender essas questões. Por isso que nós sempre agradecemos a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais. Isso que nós estamos trazendo do compromisso conjugal, nós podemos encontrar no livro Leis de Amor de Emmanuel. O amor real, por manter as suas raízes no equilíbrio, se vai afirmando dia a dia por intermédio de convivência que se vai estreitando a cada dia que passa. O amor nascido de uma vivência progressiva e madura não tende a acabar-se, mas ampliar-se uma vez que os envolvidos passarão a conhecer vícios e virtudes de um e de outro, e manias e costumes. Foi o que nós falamos lá no início, das manias, dos costumes. O fulano o tempo todo não para de falar, o fulano está sempre brigando. Não era assim no início do relacionamento, já mudou. Não, ele sempre foi assim. É que nós não damos o tempo ao tempo. Já queremos nos juntar, já queremos casar. Hoje não tem mais o casamento, hoje é o juntamento. É tudo muito rápido. Nós não damos tempo ao tempo de poder conhecer o fulano. Fulano, eu sei que não dá para mexer aqui, que acaba se explodindo. Não posso ir por essa via com a fulana, que acaba se irritando. Então nós não damos tempo ao tempo, e conforme nós vamos dando tempo ao tempo, essas manias e esses costumes nós vamos deixando de lado, pois sabemos que o companheiro e a companheira são assim. O divórcio. Falamos do casamento. E o divórcio? Qual é a posição espírita referente ao divórcio? O casamento, nós já falamos dos tipos de casamento, falamos que o casamento é um progresso, é essa nossa marcha para a nossa humanidade, a nossa evolução, mas o que nos traz o divórcio? Duas obras vão nos explicar sobre o divórcio. O Livro dos Espíritos, que é a primeira obra de Kardec, e a terceira obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos aqui com o Livro dos Espíritos e nós vamos lá na questão 697, que fala sobre o divórcio. O que nos traz aqui? Qual foi a pergunta que Allan Kardec fez e qual foi a resposta que os benfeitores trouxeram para Allan Kardec referente ao divórcio? Allan Kardec pergunta: a indissolubilidade absoluta do casamento está na lei natural ou somente na lei humana? Os Espíritos respondem: é uma lei humana muito contrária à lei natural, mas os homens podem mudar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Então o homem, se quiser mudar, pode mudar tranquilamente a lei, mas a da natureza, ela é imutável, não tem como mudar. Não tem como mudar. Por que não tem como mudar? Porque se nós somos obras de Deus, e Deus, como bem falamos no início, Ele é justo e está sempre amparando seus filhos, não teria por que nos prejudicar. Quem prejudica somos nós mesmos. E o homem cria essa lei. Se não der certo, pode separar. Se virem. E assim nós vamos vivendo a nossa vida com essa questão do casamento e do divórcio. Então, Allan Kardec deixa
com essa pergunta muito clara e a resposta muito mais clara para nós, que o homem pode mudar a lei a qualquer momento, mas a da natureza não tem, porque ela é imutável. Na questão 940, também fala sobre a questão do divórcio. Mas como assim da questão do divórcio? Não teve a resposta, mas se nós pararmos para analisar agora a questão 940 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz essa pergunta da seguinte maneira: aquele que não faz o mal, mas que aproveita do mal feito por outro, é culpável do mesmo grau? Fiz o mal, será que eu sou culpado? Pelo ato que eu cometi da traição, ou o ato do divórcio, não quero mais. Mas fulano, eu te amo. Não quero mais, não dá mais certo. Será que é certo eu brigar ou discutir pelo divórcio? Vamos ver a resposta. É como se cometesse. Aproveitar é praticar. Talvez tenha recuado diante da ação, mas se encontrado apronta, ela usa, e é que a prova que eu faria ele mesmo se pudesse ou ousasse. Então, Kardec recebe uma resposta dos espíritos que, por vezes, na época de Allan Kardec, não se tinha ainda essa compreensão. Hoje, à toa, nós conseguimos compreender essas perguntas e essas respostas. Por mais que seja difícil para nós ainda, na época de Kardec, era meio complicado mesmo. Ainda os preconceitos, rejeições, mas nos dias de hoje nós conseguimos compreender. E a resposta dos benfeitores é muito clara para todos nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, como bem falamos, que é a terceira obra, no capítulo 22, Kardec comenta o seguinte: o divórcio é uma lei humana, cuja a finalidade é separar legalmente o que já está separado de fato. Não é contrário à lei natural, pois só virá reformar o que os homens já fizeram. Então a posição de Kardec ele deixa bem concreta e firme referente a essa questão do divórcio, quando ele comenta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22. E Allan Kardec ainda continua: o Espiritismo não é contrário à instituição do divórcio, embora não venha estimulá-lo, nem tampouco incitá-lo nos casais com problemas de relacionamento. Então a doutrina espírita, vamos na casa espírita resolver o nosso casamento. Não, a doutrina espírita ela não vai fazendo, ela vai apontar caminhos para nós. Então quer dizer que a doutrina espírita, se eu estiver passando por uma situação de separação, onde eu vou estar pedindo divórcio, meu casamento está indo por água abaixo, então a doutrina espírita ela vai apontar caminhos, vai nos fazer refletir do que realmente mesmo nós estamos fazendo, o que realmente nós queremos. Essa é a função da doutrina espírita. Esclarecimento. Não é incentivar os irmãos, não, tem que se separar, não, tem que optar pelo casamento mesmo, não, tem que se divorciar, não. Nós vamos fazer uma reflexão e ver qual está sendo o meu ato para que possa ocorrer esse divórcio. É o meu companheiro ou sou eu que estou dando o braço a torcer? Eu não estou dando o braço a torcer. É eu que estou complicando com o meu companheiro, com a minha companheira? Porque por vezes nós só culpamos companheiro. Companheiro não serve para mim. E nós? Como nós somos diante do nosso companheiro e da nossa companheira? Nós respeitamos o livre-arbítrio do companheiro e da companheira? Nós conseguimos ouvir, pelo menos, algo do companheiro e da companheira? Nós temos que rever, e aí entra a doutrina espírita de apontar os caminhos e nos fazer refletir sobre essas questões. E a questão aqui, nós estamos trazendo a questão do divórcio. Aqui nós temos algumas opiniões referente ao divórcio para nós, muito importantes. Uma delas é de André Luiz Chico Xavier. No livro Evolução em Dois Mundos, ele nos traz o seguinte: quanto ao divórcio, somos de parecer que não deva ser facilitado ou estimulado entre os homens, porque não existem na Terra uniões conjugais, legalizadas ou não, sem vínculos graves no princípio da responsabilidade assumida em comum.
Então quem nos traz é André Luiz, Chico Xavier, no livro Evolução em Dois Mundos. Essa é uma opinião. A outra opinião é de Joana de Anjos e de Valdo Franco, no livro Após a Tempestade. Qual é a opinião deles referente a essa questão do divórcio? É imprescindível que, antes da atitude definitiva para o divórcio, tudo se envide em prol da reconciliação, ainda mais considerando quanto aos filhos, que merece que os pais se imponham em uma união respeitável, de cujo esforço muito dependerá da felicidade deles. Filhos, casamento, tivemos os nossos filhos. Quem sofre mais? A companheira que está sendo deixado, ou o companheiro que está sendo deixado, ou os filhos? Os filhos, por maioria das vezes, acabam sofrendo muito, apegado na mãe, apegado no pai. Acaba tendo um sofrimento e acaba levando esse sofrimento para a sua encarnação, até o final da sua existência, com problemáticas e grandes complicações. Mas tudo isso, Johnny, só por causa de uma separação? Sim. Se nós estamos aqui para progredir e evoluir, e nos foi dados os filhos e os netos para junto podermos, nesse progresso, nessa marcha da humanidade, progredirmos juntos, é porque nós estamos errando. Nós estamos pecando em alguma coisa. Estamos sendo egoístas e orgulhosos. Duas palavrinhas mágicas, e que são as duas palavrinhas mágicas, elas são uma mancha para nós. Como mancha para nós? Pois as duas palavras são o que mais prejudica a todos nós. O orgulho e o egoísmo. É o que predomina em todos nós. Então, nós estamos sendo egoístas e orgulhosos, pensando somente em nós. Mas, Johnny, eu quero me divorciar, não adianta mais. Não está dando certo. Sei que meu filho vai sofrer, mas não tenho por que eu continuar o meu relacionamento, esse meu casamento. Quando menos esperamos, acaba ocorrendo o divórcio, mas o companheiro, a companheira já está em busca de um outro relacionamento. Entra a questão que nós falamos, o egoísmo. O orgulho de não podermos conversar com o nosso companheiro, de não podermos conversar com a companheira, de não ouvirmos. Mas a partir do momento em que nós acabamos com o nosso casamento, o divórcio, nós já estamos com tudo preparado lá fora. Mas, Johnny, eu posso tentar um outro relacionamento? Sim. E aí vem a lei de causa e efeito. Porque quando nós vamos conseguir nos adaptar, nós, no nosso pensamento, vamos nos adaptar com aquele companheiro, esse novo relacionamento, agora está dando tudo certo. A fulana me ouve, ou o fulano me ouve, começa a traição. Por que eu sofro tanto? Não soubeste aproveitar com a primeira companheira que tanto queria conversar? Tens a prova na frente. Mas por que assim? Tinha que ser logo uma traição, tinha que ser assim, por que não terminou? A mesma coisa ocorreu no primeiro casamento. Então Deus vai nos dando muitos sinais, muitas provas, e nós, aquela palavra que nós falamos que é muito chato, não conseguimos compreender, não conseguimos refletir sobre essas questões. Mas é assim, sempre se tem um sinal para todos nós. E é tão bom quando nós estamos na casa espírita com o nosso companheiro, com a nossa companheira. Por mais que seja o companheiro ou a companheira brabo, estressado, não queria estar na casa espírita, tão bom quando nós estamos lá do companheiro ou da companheira, podendo ouvir uma exposição, podendo participar de um estudo na casa espírita. Mas como nós queremos tudo de imediato, o fulano não vai na casa espírita. Só nós somos trabalhadores da casa espírita. Mas um dia, o companheiro, a companheira, eu vou ir nessa casa espírita para ver como é que funciona.
e começa a assistir uma exposição. Mas o companheiro que trabalha na casa espírita, ele quer forçar que ele vir na casa espírita. Não, tu tem que ir pro estudo. É tribom na casa espírita. É muito bom. Essas brigas, essas coisas que tu tem aí, vai melhorar. Calma, não precisa acelerar o companheiro e a companheira. Tudo tem o seu tempo, é passo a passo. Temos que dar esse tempo, essa paciência para o companheiro e para a companheira. Já foi dado o primeiro passo de poder assistir uma posição de 45 minutos na casa espírita. Que coisa mais chata, 45 minutos sentado, ouvindo uma exposição que eu não queria ouvir. Sobre casamento e divórcio. São os passos que nós vamos dando com o companheiro e com a companheira. Se nós estamos com o companheiro e com a nossa companheira, que bom. Ah, mas meu companheiro ficou em casa, Joana, minha companheira ficou em casa. Não dá para forçar. Tempo ao tempo. Vamos dando tempo ao tempo que tudo vai se encaixando. Como bem falamos, Deus nunca desampara os seus filhos. Ele sempre ampara. Falamos sobre o casamento, a visão da doutrina espírita referente ao casamento, da questão material do casamento. Falamos do divórcio na questão material, falamos do divórcio na visão espírita. Mas para nós aglutinarmos tudo isso e finalizarmos o nosso trabalho, como nós poderíamos finalizar esse casamento e este tema divórcio com o nosso companheiro em casa que não quis vir na casa espírita, ou eu que estou prestes a me separar? O culto do Evangelho no lar. Com certeza os irmãos já ouviram falar. O culto do Evangelho no lar para nós é muito importante. É o elo que vai nos ligar com o companheiro, com a companheira, com os filhos, com todos aqueles que convivem ao nosso redor. O culto do Evangelho no lar. Acho que tem uma folhetinha aqui, né, Dani? Do Evangelho em cima, né? Tem? Presta para mim, por gentileza, aqui. Obrigado. A Associação Espírita Caridade tem esse folhetinho aqui, ó. Evangelho no lar. E quando nós abrimos aqui, só não foi desenhado, mas está escrito tudo aqui, explicado como funciona o Evangelho no lar. E nós podemos fazer em casa. Podemos pegar nós vamos ler aqui, mas se porventura não conseguir entender algumas coisas, nós podemos pegar aí na recepção que tem. Então, o que nós temos aqui no Evangelho no lar? O que é o culto do Evangelho no lar? Quem pode fazer? Como fazer? E aqui vai estar explicando. Como nós temos ainda um tempinho, nós vamos estar trazendo para os irmãos. O que é o culto do Evangelho no lar? É o estudo do Evangelho de Jesus em reunião familiar. Permite ampla compreensão de ensinamentos de Jesus e prática destes nos ambientes em que vivemos. Amplia-nos o conhecimento do Evangelho para oferecermos com mais segurança. Então, os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus à luz da doutrina espírita no ambiente familiar. Quem pode fazer? Todos. Aconselhamos que você convide seus familiares para compartilhar o estudo. Atenção! Convidar não significa obrigar o companheiro, a companheira, aqueles que estão no nosso lar. Evangelho é amor. Amor é respeito. Portanto, não há problema se algum dos integrantes de sua família não aceitar o convite. Imaginamos, vamos fazer Evangelho no lar e queremos forçar. Vamos lá fazer Evangelho no lar, fulano. Vamos lá. Vamos fazer, já virou um inferno o Evangelho no lar, porque nós já estamos discutindo e brigando antes de começar o Evangelho. Então, não é obrigado a forçar ninguém. Se formos fazer sozinho, tranquilo, não tem problema. Mas nós não podemos estimular o ódio e a raiva neste momento. Somente amor. Como fazer? Simples. Primeiro, escolha um dia e horário que fique mais adequado para você. O motivo é para que os trabalhadores espirituais que irão auxiliar a higienização possam ter agendada a visita em seu lar. Ah, sério que os espíritos têm que ter um agendamento? Sim, tem todo um trabalho, assim como nós aqui. Existe um agendamento, existe um comprometimento da espiritualidade para realizar o trabalho do Evangelho no lar. Não é somente nós realizarmos. Vamos marcar um dia, vamos marcar um horário que lá vai estar os amigos espirituais para poder nos auxiliar
neste trabalho do Evangelho no lar. Faça uma prece espontânea para iniciar o estudo. Leia um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Fica a seu critério ler os capítulos em sequência, começando o prefácio e avançando semanalmente ou abrindo aleatoriamente. A leitura deve ser breve para que possamos entender aos poucos o ensinamento. Então iniciamos ali com uma leitura de harmonização, a qual foi realizada no início do trabalho. Realizamos a nossa prece, depois a leitura de harmonização. Abrimos o Evangelho, ou podemos iniciar, não tem problema, e lemos um trecho. Se o companheiro ou companheira está conosco nesse dia, o que tu achou dessa questão? Qual a reflexão que traz? Vai falar o que entendeu, a companheira também vai falar o que entendeu, e assim vão trocando diálogos. E assim toda semana vai se ocorrendo o Evangelho no lar. Fato que a nossa vida, conforme nós vamos fazendo o Evangelho no lar, ela vai modificando, e para melhor. Porque a espiritualidade está sempre conosco nesses momentos. No momento do Evangelho no lar, no momento em que nós estamos realizando a nossa prece, a nossa leitura, sempre tem os amigos espirituais que estão nos auxiliando para exercermos o bem. Sempre falamos para encerrar o nosso trabalho. Nós não precisamos levar para o nosso lar essa reflexão, não consegui pegar tudo que foi falado lá, mas que pelo menos algo nós possamos refletir na questão do casamento, na questão do divórcio. Isso aqui me chama mais atenção. Quando tiver algo na minha família, com os meus filhos, ou aqueles que convivem ao meu redor, aconselhar, refletir nessa situação, se é isso mesmo que ele quer. Bom, bem falamos, não precisamos pegar todos os 45 minutos da exposição, mas algo que ficou gravado na nossa mente nós possamos levar para os nossos lares e refletir, e que possamos auxiliar sempre aqueles que nos rodeiam, principalmente o nosso companheiro, a nossa companheira, aqueles que vivem conosco. O nosso muito obrigado a todos, tenham todos uma boa noite e ficamos na paz do Cristo.